Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Segundou, programa Universo Mais na área, seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda. E no último dia 2 de abril, no dia do meu aniversário, foi comemorado o Dia do Autismo. Porém, todo mês de abril ele é dedicado para a discussão desse tema. O autismo é uma síndrome que afeta 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: a comunicação, a socialização e o comportamento. Como eu disse, já estamos na metade do mês, mas com certeza tem muito a ser falado. Nós vamos conhecer histórias de famílias que estão aprendendo a lidar com os sintomas do autismo. Histórias muito importantes que com certeza vale a pena conhecer. Afinal, hoje, talvez você não conheça ninguém com autismo, não tenha ninguém próximo, mas amanhã pode ser que venha nascer alguém na tua família, o seu amigo, ou o seu filho pode ter um coleguinha na escola. Então esse tema tem que ser discutido. E será que a pandemia afetou o progresso dessas crianças? Como tem sido a nova rotina para eles? Tudo isso e muito mais no programa Universo Mais de hoje. Bora lá começar então? Roda! Já está seguindo o programa Universo Mais nas redes sociais? Olha lá, hein? Eu tô de olho. Então você que está seguindo o programa Universo Mais, filma a tela, se estiver assistindo pelo computador ou pela TV, marca o @programa Universo Mais, que nós vamos replicar a sua postagem, tá certo? E segue lá também, @Dani com Y Marques 01. Aqui do meu lado, uma mãe, uma super mãe do pequeno Davi, que recebeu o diagnóstico do espectro autista com 1 ano e 8 meses. Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Agradeço por ter aceito o nosso convite para falar desse assunto tão importante. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante falar sobre o autismo. Você teve uma gravidez normal? Normal, completamente normal. Nenhuma intercorrência até 1 ano e 8 meses. Você começou a notar que alguma coisa não ia muito bem no desenvolvimento? O desenvolvimento dele foi normal, ele andou no momento certo, ele engatinhou no momento certo, mas quando nós tivemos quando nós começamos a levar ele para se divertir, para brincar na pracinha, para ir na areia, eu comecei a notar uma aversão completa, ele não conseguia nem pisar. E quando eu me aproximava da pracinha, ele começava a chorar desesperadamente porque ele não queria estar lá. E nisso você procurou? Eu comecei a achar muito estranho, né? Porque não é normal. Uma criança, principalmente nessa idade, ela se encanta pelas cores, ela se encanta pelas texturas. E era exatamente o que o Davi tinha aversão. Como crianças foi e texturas. Para você receber o diagnóstico? Eu, na verdade, eu não sei porquê, mas eu estava esperando alguma coisa, porque quando a gente olha para as crianças brincando e você vê que o seu filho tem algo diferente, eu falei assim, gente, isso não é comum, isso não é normal. Então eu já estava esperando que fosse alguma coisa, mas é lógico que é sempre um baque a gente receber uma notícia que o seu filho tem uma condição neurológica que vai acompanhá-lo para o resto da vida. Você fala muito disso nas redes sociais. Sim. Como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, é um assunto que precisa realmente ser discutido, que precisa ser falado. As pessoas têm que trazer mais para o seu cotidiano, porque você me contou que já passou por situações difíceis, né? Quem olha para o Davi não percebe que ele tem algo de errado, mas às vezes num comportamento diferente você acaba sendo julgada.
como mãe? Sim, na verdade eu acredito que as pessoas pequem pela desinformação. Porque não existe uma conscientização do que é o autismo. Só se fala em autismo no mês de abril. E no restante dos meses do ano, as pessoas não têm muita informação. Então, na escola é aquela criança que é diferente, no shopping é muitas vezes a criança que faz uma pirraça ou que tem um comportamento agressivo e as pessoas acabam não entendendo o que é. Então, o preconceito, na minha opinião, ele vem muito mais da falta de informação. Sim, sim. Quais são os principais desafios para você no dia a dia como mãe, Cíntia? As coisas mais simples. Ir ao mercado, levá-lo uma festinha de aniversário de criança, a um restaurante. As coisas mais simples são as mais difíceis para a gente fazer, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na hora que a gente senta num restaurante ou quando eu entro no supermercado com ele. Eu não sei se vai ter uma crise, eu não sei se ele vai ficar feliz, se ele vai sair correndo. Então são as coisas mais simples do dia a dia. Uma alimentação, é bem isso assim. Eu acho que o principal, o maior desafio que nós temos é o simples. E qual a importância de você buscar pela ajuda profissional para te auxiliar nesse tratamento mesmo do Davi? Então, as crianças com autismo, quanto mais cedo a gente começar as intervenções, mais a criança tem possibilidade de flutuar dentro do espectro. A gente diz flutuar, eu pesquiso muito sobre autismo, eu sou uma mãe que eu não me contento com uma informação, uma simples informação, eu vou buscar. Sim. Então, dentro dessa minha busca, eu entendi que quanto mais você trata, né, precocemente o autismo, mais você consegue fazer a criança flutuar. Então, você tem muitas vezes uma criança com autismo severo que você consegue trazer ela até próximo do autismo leve, com toda a funcionalidade, como qualquer outra pessoa que trabalha, que tem uma vida. Mas isso tudo é por causa do atendimento precoce, as terapias, o acompanhamento com o neurologista ou psiquiatra. Essa é a principal. Cíntia, hoje o Davi está começando um tratamento muito importante, que é com canabidiol. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse assunto, mas antes eu quero chamar um quadro, fica aqui comigo, da Royal Face, que sempre traz informações importantes relacionadas à beleza, bem-estar, essa clínica que democratiza a beleza. E essa semana tem uma dica importante. Quem nunca passou por aquela situação constrangedora de ficar com aquela pizza debaixo dos braços, né? E algumas pessoas passam por isso frequentemente devido a um probleminha chamado hiperidrose. E é a doutora Débora que vai explicar melhor pra gente como que funciona esse problema, doutora. Pois é, Hanna, a hiperidrose é um suor excessivo ou na axila, ou nas mãos, ou nos pés. E realmente, né, é uma coisa muito desagradável. E o que pode causar esse problema, doutora? Pacientes com diabetes, pacientes que tomam alguns medicamentos, né, que para algum tratamento que precisam ser feitos, isso pode aumentar esse suor excessivo. Outra coisa importante, Hanna, é que esse suor excessivo, ele está em repouso. A pessoa tem esse suor em repouso, não é pedalando, andando de bicicleta. Que seria o normal. Exatamente, né? Não é fazendo caminhada, entendeu? Não é na academia, não, é assim, ó, parado, como estamos nós duas aqui, a pessoa começa com esse suor excessivo e aí começa aquela manchinha debaixo do braço que vai incomodando, né? E acaba sendo inconveniente, né? Porque às vezes a pessoa tá trabalhando
e se sente constrangido. E esse suor, ele ocorre só na axila ou ele pode ocorrer em outras partes do corpo? Sim, pode ocorrer em outras partes, como nas palmas das mãos, nos pés também, que são os mais frequentes, né? E realmente, né, tudo bem que hoje em dia ninguém tá dando a mão, né, que a gente não pode, a gente tá fazendo assim. Mas é desagradável, né? Porque se Deus quiser, nós vamos passar por tudo isso e logo a gente vai abraçar, nos dar as mãos, e isso é uma coisa que vai incomodar. Quem tem essa sudorese é uma coisa que incomoda, porque você dá a mão para a pessoa e de repente a sua mão fica toda molhada. É meio constrangido. Pois é, mas se você não quer passar mais por esse constrangimento, a Royal Face tem a solução, que é o Botox nas axilas. Eu tô louca para saber como que isso funciona. Então, Hanna, o Botox ele vai agir na axila exatamente para paralisar, né, para impedir a produção dessas glândulas, né? Porque nós temos as glândulas normais, né? Lógico, todo mundo transpira. Sim. Mas no caso da hiperidrose é em excesso. Então o Botox vai agir exatamente ali para fazer com que tenha uma parada dessa produção das glândulas. Ele vai impedir. E o resultado é excelente, sabe? Ele tem um resultado muito bom. Tanto é que foi um dos tratamentos escolhidos pelos dermatologistas para quem tem esse tipo de disfunção. E quanto tempo pode durar esse resultado? Então, esse resultado, dependendo, né, de cada organismo, que nós sabemos que cada organismo tem um metabolismo, Hanna. Então, ele pode durar entre 5, 6 meses até 10 meses. Tem pessoas que ficam até 1 ano. Olha só, então você se vê livre de um problema que te causa aí um mal-estar no meio social, de uma maneira muito gostosa aqui nesse ambiente agradável da Royal Face. Então, se você precisa passar por esse procedimento de Botox nas axilas, vem aqui para a Royal Face. Um abraço forte nessa equipe que eu adoro de coração. Gente, esse lugar é demais, não é? Então, agende o seu horário. Eu estou aqui com a Cíntia, que é mãe do Davi, que tem o autismo, foi diagnosticado com 1 ano e 8 meses. Ele vai começar, já começou há quanto tempo? 15 dias. Tratamento com canabidiol, também conhecido como CDB. Fala um pouco mais sobre esse tratamento, Cíntia. Então, o CDB é um tratamento novo. As pesquisas, inclusive, sobre ele e a autorização para o uso, se não me engano, é de 2018. Olha, bem muito recente. É muito recente. Antes era muito mais difícil, né? Mas hoje a gente consegue comprar, tem alguns passos a serem seguidos, né, para compra, mas a gente já começou e estamos já com alguns resultados. A gente está de uma forma muito sutil, mas já começou a dar resultados bons para nós. Você que se conecta com outras mães, Sim. Tem relatos positivos desse tratamento? Sim. Inclusive a gente tem relatos não só para o autismo, mas para outras doenças também. E para o autismo, eu vejo muito que as mães falam sobre a diminuição da agressividade, que é uma das coisas que mais tem trazido preocupação para nós. O Davi, ele se autoagride, e com essa pandemia e com tudo isso que a gente tem passado durante esse ano, o Davi ele tá cada vez mais agressivo, ele tá cada vez mais ansioso. Então, o canabidiol veio justamente para a gente tratar essa parte, e também porque o Davi é extremamente sensível aos fármacos, aos remédios de farmácia. Sim, sim. Você citou um assunto muito relevante para esse momento. Por mais que vocês façam inúmeras atividades em casa, o Davi quebrou a rotina. Ele ia para a escola, sim, fazia as terapias, e agora, durante a pandemia, ele parou com tudo isso. Foi uma fase difícil. Tem sido ainda. A gente não sabe mais o que fazer, porque a rotina dele se quebrou. Ele ia para a escola à tarde, ele fazia terapias pela manhã e simplesmente aquilo ali parou. Ele durante algumas semanas, no início da pandemia, ele pegava a mochila da escola, arrumava tudo na hora do almoço e carregava.
Até a porta. Então E ele gostava de ir para a escola? Ele adorava ir para a escola. E aí eu falava, não, filho, hoje a gente não vai. E ele não entendia o porquê. E aí ele pegava a mochila, ele me mostrava a mochila, mãe, vamos para a escola. E nada. E aí depois, é lógico, ele esqueceu, mas a gente acabou tendo perdas muito grandes, a gente prestou muita atenção no Davi nesse período, ficando 24 Teve horas uma por regressão. dia. Nós tivemos uma regressão comportamental dele e uma regressão também na parte da autoagressão, porque a gente já tinha conseguido controlar esse comportamento e ele voltou com toda a força durante a pandemia. Ai, rezar para que tudo isso passe o quanto antes. A gente não aguenta mais. Eu acho que todas as mães, não só das crianças com autismo, mas as crianças típicas também estão sofrendo. Sim, tá sendo demais. difícil para todas. Imagina para o Davi, que eu não consigo explicar o porquê que ele não pode ir para a escola. E para usar a máscara, se tiver que sair, como que é para ele? 5 segundos. É. Coloca 5 segundos, ele já tira. Inclusive, né, eles tiveram que mudar a legislação. Eles colocaram a não obrigatoriedade do uso da máscara para pessoas com autismo e com alguma sensibilidade, porque realmente eles não usam. Sim. O Davi não consegue. A gente tentou barganhar com o passeio, a gente tentou ensinar a colocar junto com as coisas que ele costuma passear, por exemplo, a roupinha, o calçado, a máscara. A máscara ele jogava pro lado. Ele colocava tudo, a mochila, tudo, mas a máscara, não. Cíntia, você falou que para você absorver o diagnóstico não foi algo tão difícil, você já esperava. Porém, muitas mães passam pela não aceitação, muitas, né? Não querem acreditar naquele diagnóstico. Que recado você dá para essas mães? Porque isso retarda o tratamento. Com certeza. Olha, eu queria muito assim que todo mundo tivesse a possibilidade que eu tive de poder iniciar o tratamento de forma precoce, entender as dificuldades dele, poder fazer transições, como eu estou fazendo agora, do medicamento para o CDB. Mas eu sei que muitas pessoas também não têm a informação. Muitas mães de crianças com autismo, dependendo da região em que se localiza, ela não tem informação. Ela tem um tratamento, às vezes, muito simplificado, fornecido pela prefeitura ou pelo governo. Então, isso acaba também... A desinformação também traz a não aceitação. Como é que eu vou entender o meu filho se eu não sei do que se trata? Então, buscar informação, eu acho que é a coisa mais importante que tem. Independente do que o médico te disser, procura informação, troca experiência com outras mães e tenta viver, sabe? Porque o autismo é uma condição que vai para o resto da vida. Então, abraçar mesmo, abraçar o seu filho, abraçar a condição dele e seguir em frente. Eu acho que é isso que a gente tem feito esse período todo. Perfeito, Cíntia. Parabéns pela mãe que você é. Quem quiser te encontrar no Facebook, porque eu sei que você coloca bastante coisa, no Facebook ou no Instagram? Qual o canal que você prefere? Eu uso mais o Facebook. Tá. Eu uso mais o Facebook. Como te encontrar para as mamães que tiverem dúvidas? Pode procurar Cíntia Mello e se Cíntia quiser me com encontrar... TH ou não? Com TH. Tá. Cíntia Mello. E, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser me pedir ajuda, eu estou disponível para ajudar todas as mães. Eu não tive essa ajuda. Eu tive que encontrar tudo sozinha. Então, quem precisar, eu estou sempre para ajudar. Muito bem. E o programa Universo Mais também está aqui para isso, para abrir esse espaço para que seja discutido. Te espero mais vezes aqui no programa. Muito obrigada, Dani. Foi um prazer e eu agradeço muito, não só por mim, mas pela comunidade. A comunidade autista agradece o fato de você estar dando essa abertura, de você estar mostrando para as pessoas o que é o autismo, porque é difícil você ter informação e você está fazendo um trabalho incrível. Gratidão. Obrigada. Nós vamos para o intervalo, mas é muito rapidinho, já voltamos.